Os Yonkou, os 4 capitães piratas mais notórios e poderosos do mundo, considerados graças à sua enorme força e influência, um dos 3 grandes poderes que mantém a balança do mundo equilibrada. Hoje falaremos de 10 incríveis personagens que são capazes de se equiparar a esses monstros em nível de combate. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez uma lista com 10 personagens que são capazes de fazer frente a um Yonkou tendo alguma chance de vitória, por mais que seja menor que o inimigo que eles enfrentam. Então vamos falar de personagens absolutamente poderosos. Já vai deixando aquele seu like que ajuda pra caramba e se inscreve aqui no canal se você ainda não faz parte dessa tripulação. Sem mais delongas, simbora pra esse vídeo. Lembrando aqui que alguns personagens que eu vou citar, eu vou estar me referindo ao seu auge, porque tem alguns, por exemplo, que estão um tanto quanto mais velhinhos, né? E outros estão até mortos. Sakazuki. Apesar de ser o mais odiado pelos fãs, o Oda foi construindo o atual almirante de frota para se tornar um dos antagonistas finais de One Piece, como provavelmente o mais poderoso marinheiro que enfrentarão. Durante a Guerra de Marineford, ele certamente foi o almirante que melhor se destacou, mostrando ser capaz de até mesmo encarar frente a frente o homem mais forte do mundo. E para completar, segundo o próprio Oda, ele é o usuário da fruta do diabo com o maior poder ofensivo de todos. O homem que hoje se encontra no mais alto patamar da marinha, com certeza é capaz de enfrentar um imperador dos mares. E ele provou isso ao enfrentar o Barba Branca. A gente sabe que naquela época ele estava um pouco debilitado, mas mesmo assim o Sakazuki conseguiu fazer frente a ele. A gente sabe também que no auge do Edward Newgate, ele espancaria, apagaria como uma vela o almirante Akainu. E vale lembrar que durante o time skip, ele colocou toda a tripulação do Barba Negra, que ainda não era o Yonkou, pra correr, o que certamente ressalta a força desse personagem. Kuzan. E se falamos de Sakazuki, eu acho impossível não o colocarmos nessa lista. O nível de força entre os dois é muito semelhante, e isso fica claro durante a batalha que eles tiveram em Punk Hazard, onde apesar de Sakazuki ter saído vencedor, a luta durou 10 dias, e as condições que o levaram à vitória ainda são incertas. Então se ele é capaz de se pôr à frente de um Yonkou, Kuzan, que é plenamente capaz de se opor a ele, sem dúvidas também é. O Aokiji foi derrotado depois de 10 dias de batalha, então o Sakazuki pode ser mais forte que ele, mas é só isso aqui, senão esse combate não teria sido tão equilibrado e não teria durado tanto tempo. Então se o Sakazuki consegue se opor a um Yonkou, o Kuzan também consegue a mesma façanha. Monkey D. Garp. Esse é inquestionável. Ninguém tem dúvida do quão poderoso ele era e ainda é. No seu auge, Garp conquistou o título de Herói da Marinha ao ser responsável, junto a Roger, de acabar com os piratas Rocks, capitaneados pelo lendário Rocks de Shebeck. O Garp não precisa de frutas do diabo, não precisa de pistolas, espadas, nada. Seus punhos são o suficiente para escrever seu nome na história como um dos personagens mais poderosos ou até mesmo o mais poderoso de todo One Piece. O homem que rivalizava com Gold Roger, o antigo rei dos piratas. Tudo isso me leva a crer que sim, o Garp conseguiria em seu auge derrotar qualquer um dos Yonkous que hoje habitam esse mar. Sengoku, o antigo almirante de frota em sua época dourada, era um personagem capaz de rivalizar com os 2 bigodões lendários e fazia parte da dupla absoluta da marinha com Garp. Ele tem uma zoa mitológica que o converte em um Buda gigante, que além de fornecer habilidades muito interessantes, também dá uma resistência muito superior à de um humano normal. Durante o passado de Oden, o próprio Roger diz que se quisessem capturá-lo, deveriam mandar pelo menos Garp ou Sengoku, ressaltando a força desses monstros. Então ser reconhecido pelo próprio rei dos piratas como uma ameaça
denota a força monstruosa de Sengoku. Então, em seu auge, certamente, Sengoku era capaz de enfrentar qualquer um dos Yonkou. Vale lembrar que até hoje, ele é o único marinheiro usuário do Haki do Rei que provavelmente sabe usar até mesmo sua forma avançada. Kong. Esse provavelmente é o mais especulativo de todos. O Kong não mostrou nada pra gente, só o tamanho do antebraço dele que, meu amigo, já dá pra entender porque o cara é tão forte assim e se encontra no patamar que se encontra. Mas vamos lá. O cara é o atual comandante-chefe do governo mundial e era o almirante de frota da marinha na época que Roger navegava pelos mares até a sua execução. Então, pelo que a gente tem de referência de personagens que chegam ao posto de almirante de frota, né, sendo eles Sengoku e Sakazuki, a gente sabe que é preciso de uma força monstruosa para atingir esse patamar. E por isso Kong figura nessa lista, pelo histórico formidável que a gente tem de almirantes de frota. Então, provavelmente no seu auge, ele seria capaz de enfrentar um Yonkou. Monkey D. Dragon. Esse também é um caso bastante curioso, porque nunca vimos o Dragon lutar, mas segundo o Bruno Bandeira... Pra você, Bruno Bandeira, qual o personagem mais forte, obviamente na base do achismo, de One Piece? Eita, meu Deus do céu. Ó, o que o pessoal... Ó, nas enquetes, sempre quando você vai ver uma enquete disso aí, sempre vai ser o Dragon na frente. Sempre vai ser o Dragon na frente. Sempre, sempre. Sério? Se você colocar ele... Então é isso. Ele realmente nunca nos mostrou nada concreto que o coloque num nível de força tão elevado. Mas o Dragon é o líder do exército revolucionário, hierarquicamente acima dos monstros Bartolomeu Kuma e do próprio Sabo, que foi capaz de fazer frente a um almirante. Ele também é o pai de Luffy, filho de Garp, o que deixa claro que a família Monkey D é naturalmente poderosa. Além disso tudo, ele é o criminoso mais procurado do mundo. A grande maioria das pessoas concorda que o Dragon vai ter um nível de combate elevadíssimo, capaz até mesmo de rivalizar com um Yonkou, e eu me incluo nessa maioria. É aquilo, né? Essa maioria aí é a famosa galera sensata. Silvers Rayleigh, o antigo vice-capitão dos piratas do Roger. Só pra avisar que eu não vou colocar o Gold Roger nessa lista, por um motivo óbvio. É claro que ele seria capaz de derrotar qualquer um dos Yonkous. Ele é o cara que se tornou o rei dos piratas. Rayleigh, nas próprias palavras de Garp, é uma lenda viva. Em Sabaody, Shaq diz que ele é pelo menos 100 vezes mais forte que todos os chapéus de palha. E ainda nesse arco, ele foi capaz de se igualar ao Kizaru, mesmo sem estar ativo por tantos anos, o que indica que ele já teve uma pequena queda no seu nível de poder, e mesmo assim, encara um almirante com um sorriso no rosto. Então dá pra imaginar o que ele era capaz de fazer no seu auge, um homem dito como equivalente ao próprio rei dos piratas, e mestre nos 3 tipos de Haki. Nada a acrescentar, né? Apenas que Rayleigh sola. Dracula Mihawk. Por ser um Chichibukai, muitas vezes o tentamos nivelar como alguém inferior aos Yonkou, colocando ele no clássico nível Chichibukai, que na grande realidade é um espectro gigantesco de força que engloba vários personagens em níveis extremamente diferentes, como por exemplo Crocodile, que é derrotado pelo Luffy no início de sua jornada pela Grand Line, e do Flamingo, que foi um perrengue absoluto pro Luffy, mesmo depois de treinar 2 anos com Rayleigh e ter criado a 4ª marcha. Então existe uma variante muito grande quando falamos do nível Chichibukai. E o Mihawk, sem dúvida, foi o mais poderoso a ocupar esse cargo. Outra questão aqui é que o Mihawk era conhecido ao redor do mundo por seus duelos lendários contra o Shanks, o homem que agora é um Yonkou. Claramente nesse ponto da história, nem Mihawk nem Shanks estavam no seu nível máximo de poder e mesmo assim já eram reconhecidos por personagens incríveis como o próprio Barba Branca. E além disso, o Mihawk tem o título de melhor espadachim do mundo, o que o deixa à frente de comandantes de Yonkou e, dependendo do que você considerar um espadachim, até mesmo na frente de um almirante. Usando todo o seu poder e sabendo do seu histórico com o Shanks, certamente o Mihawk é capaz de enfrentar um Yonkou e, quem sabe,
até mesmo sair vitorioso. Kozuki Oden. Pô, será mesmo que o Oden tem nível pra vencer do Yonkou? Com certeza. Rox de Shebeck. Antes da época de Roger e dos Yonkou, uma tripulação dominava os mares. Essa era liderada pelo infame Rox de Shebeck, um bando de repletos futuros monstros que se tornariam lendas dos mares. São poucas as informações que temos de Shebeck, mas sabemos que ele era o pirata mais infame de sua época e comandava nomes como Chique o Leão Dourado, Kaido o Big Mom e até mesmo Barba Branca. Inclusive, ele foi uma das raríssimas pessoas capazes de ferir o Kaido. Então a força dessa lenda que tumultuava os mares é inquestionável. Logo, com certeza, Rox de Shebeck tinha força suficiente para derrotar um dos atuais Yonkou. Já fechamos os 10 nomes, mas eu queria fazer uma menção honrosa para Borsalino, mais conhecido como Almirante Kizaru. Como eu acabei falando do Aokiji e também do Akainu, eu senti a importância de mencionar esse personagem que foi apresentado no mesmo patamar que os outros dois. Por mais que seja o almirante com menos destaque e desenvolvimento entre esses três iniciais, a fruta do Kizaru, sua patente, moral, determinação, disposição e força, muito provavelmente o tornam alguém capaz de enfrentar um Yonkou numa batalha frente a frente. E aí eu faço essa menção honrosa porque eu acredito muito no potencial do Kizaru e queria saber de você. Você acha que o Almirante da Luz tem capacidade de enfrentar um Yonkou de igual para igual? Você acha que ele tá no nível do Aokiji? Acha que ele tá no nível do Akainu? Tá acima? Tá embaixo? Deixa aí nos comentários. E esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você aí tenha gostado, tá? Muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui. E não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar aquele comentário esperto falando quais personagens você aí acha que são nível Yonkou. Eu vou trazer também futuramente um vídeo sobre personagens nível Almirante, que a gente estipulou, né, foi uma percepção muito natural do fandom, como algo um pouco abaixo dos Yonkou. Então vou estar mencionando vários e vários personagens incríveis. Claro, nenhum que foi mencionado nessa lista. Então mais uma vez, valeuzão, tamo junto e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. Valeu!